Olá, meus amados, graça e paz. Estou aqui meditando um pouquinho na palavra de Deus, né? Tentando fazer aqui o meu devocional. Nem sempre eu consigo fazer o devocional logo pela manhã, mas sempre durante o dia eu reservo um tempinho para meditar na palavra do Senhor e também tirar uns momentos de oração, né? Que é muito importante esse devocional da gente, né? Em casa, essa busca individual é muito importante. Então, eu não abro mão disso assim na minha vida e é isso que tem me sustentado, sabe? Que tem me feito estar mais próxima de Deus, na verdade. A gente vai criando um vínculo, uma intimidade, um hábito, né? Estar falando com o nosso Pai, com o nosso Abba. Então, eu estava lendo aqui em Provérbios e eu encontrei um versículo que eu me identifiquei muito com ele, porque... Deixa eu fechar aqui a porta que Lorena está assistindo as programações dela e eu vou tentar fechar a porta para não fazer barulho aqui pra gente. Deixa eu fechar aqui a porta. Pronto, vou ligar aqui o ventilador baixinho. Vou tentar aqui falar para vocês, né? Assim, gente, a leitura que eu fiz foi aqui em Provérbios, certo? Foi no livro de Provérbios, capítulo 16, e o versículo 32, que diz assim. Deixa eu ver se vocês conseguem me acompanhar aí. Provérbios 16, 32 diz: vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. E aí esse versículo falou muito assim pra mim, porque eu sempre fui uma pessoa muito impaciente, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que queria resolver tudo no mesmo momento, queria resposta na mesma hora, sabe? Eu sempre fui realmente muito impaciente mesmo, uma pessoa que totalmente sem controle, né, sobre suas emoções. E aí a falta de paciência, ela gera muita coisa, não só na gente, né? Sobretudo nas pessoas que estão ao nosso redor. Se prejudicar só a gente, seria menos grave, não é? Mas a nossa impaciência, ela gera muitas coisas ruins com a gente, com quem está próximo da gente. Tipo assim, eu vou dar um exemplo. Como isso aí é da minha natureza humana, né? A impaciência, a falta de paciência, ela é da natureza humana. Mas só que quando a gente aceita Jesus, a gente tem que entender que tudo que a natureza humana produz tem que ser crucificado ali com Cristo na cruz. A gente não pode mais deixar que a nossa natureza ela venha reger a nossa vida. Porque a partir do momento que a gente aceita Jesus, quem manda na nossa vida agora é Ele, né? É a ação do Espírito Santo quem vai mandar na nossa vida, no nosso viver, na nossa maneira de ser. Eu demorei para entender isso. Mesmo sendo crente, mesmo sendo fiel, mesmo sendo serva, eu demorei a entender que a paciência ela é produzida pelo Espírito Santo. E a gente tem que tomar posse daquilo que o Espírito Santo ele produz em nós. Amém? E eu sempre fui muito impaciente, né? Com tudo e com todos. E isso sempre me prejudicou muito, porque me trouxe muita ansiedade. E ansiedade não é bom, queridos. É por isso que Jesus diz, né? Entregando aos pés dele, né? Toda ansiedade, porque ele tem cuidado da gente. Então, Jesus não quer que a gente seja ansioso, porque ele cuida da gente. Mas mesmo sabendo dessas coisas, eu sempre deixei que a minha falta de paciência dominasse a minha vida. Ou seja, eu não crucifiquei essa parte da minha natureza humana na cruz. E eu lendo esse versículo aqui, eu me lembrei que
eu sempre fui muito impaciente com meu esposo. Eu não tinha paciência no que ele falava, eu não tinha paciência de esperar. Quando eu pedia alguma coisa para ele fazer, eu não tinha paciência de esperar. Eu me agitava e fazia com raiva. E não sabia ouvir, não tinha paciência para ouvir, não tinha paciência para nada com meu esposo, né? E eu lendo a palavra de Deus, eu consegui entender há um certo tempo que eu precisava mudar. Porque se eu digo que eu sou nova criatura no Senhor, então eu precisava mudar essa minha maneira de ser, eu precisava crucificar a minha impaciência e receber, né, aquilo que o Espírito Santo produz na vida da gente, quando a gente é nova criatura. Então o Espírito Santo, ele tem produzido paciência em mim. Eu tenho aprendido a ser paciente com meu esposo. Eu tenho aprendido a falar manso com meu esposo. Eu tenho aprendido a ter domínio próprio, porque isso também é uma das coisas que o Espírito Santo produz na gente, né? Quando a gente é nascido de novo, nascido do Espírito, né? Então, o Espírito que traz nova vida pra gente, ele traz também o domínio próprio. E tem muitas pessoas que não aceitam isso na sua vida, não deixam que isso venha controlar a vida deles. Eles preferem continuar com a velha natureza, deixando que a carne impere na vida deles. Eu digo isso porque eu fui assim também, mas o Espírito Santo, ele que é o dono da minha vida, sabe? Ele tem me ensinado que eu preciso ser paciente, porque Deus é paciente comigo todos os dias. Que eu preciso ser mansa, porque Jesus é manso comigo todos os dias. E que eu preciso ter domínio próprio, porque Jesus, ele olha para mim com olhar de amor, com olhar de longanimidade, sabe? Com olhar de perdão. E eu preciso ter o controle, né, da minha carne, da minha natureza humana. Porque, queridos, se a gente não mudar, se a gente não fizer um esforço para, sabe, receber a palavra, guardar e praticar, a gente não está fazendo nada. A gente está fazendo de conta que é crente, que é nova criatura. Mas aquelas pessoas que dizem que nasceram de novo, nasceram pelo Espírito, elas têm que abraçar aquilo que o Espírito produz nelas, né? Aí eu vou ler para vocês o que é que a natureza humana produz na gente, que está lá em Gálatas. Aí eu me lembrei que existe esse versículo lá em Gálatas, que tem tudo a ver com esse que eu li em Provérbios, né? Sobre a impaciência, a falta de paciência, que a gente precisa ter domínio sobre ela. E aí eu vou ler aqui em Gálatas, capítulo 6, versículos... Deixa eu ver aqui. Capítulo 5, versículos... Deixa eu ler aqui do versículo 16 do capítulo 5. Diz assim, vou ler para vocês. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeça aos desejos da natureza humana. Está aqui, querido, está na palavra. Sabe, Paulo nos ensinando de maneira tão clara, né? Que a gente tem que deixar que o Espírito Santo, ele dirija a nossa vida. E que a gente não deve obedecer aos desejos da nossa natureza humana, ao desejo da nossa carne. Isso é um ensinamento que Paulo trouxe pra gente e é tão claro. E às vezes a gente não quer obedecer, não é? Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito Santo quer, não é verdade? E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões,
as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Então a gente vê que a carne, ela produz tudo isso, que vai de encontro ao que o Espírito Santo tem produzido para a gente. E aí existe essa guerra dentro de todo aquele que aceita Jesus, sabe? A guerra do Espírito Santo contra a carne e da carne contra o Espírito Santo. E aí a gente tem que decidir quem é que vai dirigir a nossa vida. Se é o Espírito Santo, ou se é a carne, ou se é a nossa natureza humana. Só que a gente tem que entender que para chegar lá no céu, a gente tem que abraçar o que o Espírito Santo produz e não o que a carne produz, não o que a nossa natureza humana produz. Porque o que é de natureza humana vai ficar aqui, queridos. Mas aquilo que o Espírito Santo produz em nós, ele é eterno e ele vai estar com Deus. Amém? Então o Espírito Santo produz tudo isso que a maioria das pessoas fazem. Tá em farra, tá bebendo, se embriagando, se prostituindo, não é? Mentindo, com inveja, com ciúme, com feitiçarias, produzindo inimizades, brigas. Então tudo isso isso é conhecedor, né, da nossa natureza humana. Mas não é isso que Deus quer para a nossa vida. Ele nos deu o Espírito Santo para que o Espírito Santo produzisse coisas novas na nossa vida, sabe? Para que essas coisas velhas da nossa natureza humana, elas fossem mortificadas, elas ficassem esquecidas. Pode entrar, Lore. Elas ficassem esquecidas. E então agora a gente vive pelo que o Espírito Santo produz e não pelo que a nossa carne produz. Amém? E aí eu estava me lembrando que eu vivi muito tempo cativa à falta de paciência, cativa à falta de domínio próprio. Mas o Senhor, Ele tem me ensinado que eu tenho que ser mansa, eu tenho que ser paciente, eu tenho que ter domínio próprio sobre as minhas ações, sobre as minhas emoções. Laura, eu tô aqui fazendo minha live, viu? Então, queridos, é isso. Mas também eu vou dizer para vocês o que o Espírito de Deus produz na gente, quando a gente deixa Ele nos dominar, quando a gente deixa Ele dirigir a nossa vida. O que é que o Espírito Santo produz? Ele produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. É justo, não é? Já que Ele nos deu a vida, é justo que Ele controle a nossa vida, amém? Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém. Nem ter inveja uns dos outros, amém? É teu tio, Gerson. Não é pra ter inveja uns dos outros. Isso. Se você quer ter um negócio, pedir pra sua mãe, se sua mãe não deixar, não é pra ficar birrento, não é pra ficar chateado com sua mãe, não é pra ficar nada disso. Você tem que obedecer e seguir a ordem. Porque quem obedece é abençoado, né? Quem a obediência obedece gera bênção. Amém? E gera bênção de montão, gera bênçãos que nunca acabam. Então, o Espírito Santo, ele produz tudo isso que eu falei para vocês, inclusive a paciência. Então a gente tem que ser paciente, gente. A gente tem que olhar para o outro com um olhar de amor, sabe? A gente tem que estar atento a ouvir o outro. Às vezes a gente não quer ouvir, a gente atropela alguma coisa que o outro fala porque a gente não tem interesse, mas a gente tem que ter o ouvido atento, a gente tem que ouvir as pessoas, tentar entendê-las, sabe? E tentar de maneira amorosa e afetuosa passar para as pessoas o que a gente entende. Então, é isso, a gente não tem que ser impaciente. Seja paciente com seus filhos, seja paciente com seus pais, seja paciente com seu esposo, com seus amigos, com seus irmãos, sabe? Seja paciente, porque a paciência é o que o Espírito Santo produz em nós, mas se a gente der lugar para ele produzir, se a gente quiser, se a gente abrir o coração, deixa eu terminar, se a gente abrir o coração para que ele produza isso em nós,
Então é necessário que a gente queira. Eu quero mudar, eu tenho pedido muito a Deus, Senhor, me transforma. Eu quero a mansidão que vem de Ti, eu quero a paz que vem de Ti. Eu quero, Senhor, eu quero ser obediente, eu quero ser paciente, Senhor. Eu quero tudo que o Espírito Santo produz, eu quero ter na minha vida. Então essa palavra assim que eu deixo para vocês nessa tarde, sabe? Se você é uma pessoa que gosta de brigar, se você é uma pessoa que gosta de ser o dono da verdade, se você é uma pessoa que acha que só você sabe das coisas e que você não quer ouvir o outro, sabe? Deixa eu terminar que eu digo, tá bom? Escuta um pouquinho assim o que o Espírito Santo fala para você, sabe? O Espírito Santo, ele nos ensina coisas diferentes daquilo que a nossa natureza humana nos ensina. E aí a opção é nossa de querer melhorar, de receber o novo de Deus todos os dias, ou se a gente quer continuar na velha natureza, sabe? Dando lugar à carne e perdendo as bênçãos de Deus. Amém? Lorena quer falar. Fala, Lorena. Olha, quando você não quer ouvir uma pessoa, tipo, a pessoa quer falar um negócio pra você, mas você não quer ouvir. Tipo, diz, eu não quero ouvir não, para, escuta, se for importante. Escuta, se você não quiser escutar, só falar para amiguinho, se for importante pode me contar. Mas se eu não quiser, você não conta, porque não é para forçar o amiguinho a escutar o que você quer falar. Porque se você quer falar um negócio e o amiguinho não quer, aí já é um problema para o adulto resolver. Não você. Amém. Então é essa mensagem que eu deixo para vocês. Tenham paciência, sejam pacientes, sejam bondosos, porque Jesus, ele é paciente com a gente todo dia, né, Lorena? Todo dia, não, isso aí deveria usar aqui o livro. Todos os dias o Senhor tem paciência com a gente, todos os dias Ele nos perdoa, Ele nos ama, todos os dias Ele está nos ensinando a sermos pessoas melhores, crianças melhores, não é, Lorena? Adultos melhores. E assim a gente vai fazendo a vontade do Senhor e a gente vai sendo abençoado e transformado pela Sua palavra e pelo Seu Espírito, amém? Beijão a todos, fiquem na paz. Tchau. Tchau. Eu quero que a senhora